gente boa? Como vocês estão? Todos bem? Esperamos que sim. Estamos de volta então para continuar as atividades específicas de geografia. Quero só comentar e dar os parabéns pelas inúmeras informações que já foram postados em relação ao debate. Então, olhem só esse mural, como que está ficando muito legal as participações das diferentes turmas. Então, algumas ideias assim, show de bola. E nem todos ainda responderam. Então, ainda dá tempo para quem não respondeu, para quem ainda não terminou de assistir. A gente sabe que o debate é extenso, né, mas é extremamente importante pelas informações, pelos conhecimentos que estão nele, né, por mais que seja extenso, e também porque ano que vem vai ser a vez de vocês. Tá? Então, dois grandes motivos para assistir, né, e a gente sabe que nem todos estão assistindo. Não sei, né, a gente fica triste por isso, né? Mas vale a pena, gente. Pelo menos a gente está fazendo a nossa parte, né? Se você pula a etapa, se você finge que assistiu, já infelizmente não é um problema nosso, não é um problema do professor, tá? Isso você não engana o professor, mas você engana a si mesmo. Assim como essa aula que a gente está gravando, eventualmente a gente sabe que alguns vão pulando etapas. A gente veja pelas estatísticas, gente. Não precisa nem perguntar para ninguém como que eu descubro, né, mas é fato, tá? Então, não pensam que estão enganando o professor. Eu não me sinto enganado porque a gente está fazendo a nossa parte. Estudar depende da compreensão, entender. Isso depende do esforço individual. E a gente está selecionando assim conteúdos bem escolhidos, conteúdos que cada um precisa saber, conteúdos importantes que cada um precisa saber para ter uma leitura de mundo completa. Então, se dediquem, não se enganem, que em algum momento você vai faltar. Tá? Essa é a dica. Então, parabéns. Os comentários vários que a gente leu, nitidamente vê que entenderam a conjuntura, o que estava sendo debatido, e fizeram uma conclusão, assim como a gente solicitou, né, no vídeo passado. Mas tem outros que não tiveram toda essa leitura, enfim, a gente sabe. Então, finalizem para quem não fez, né, justamente para ter essa página, esse mural interativo, leiam os comentários dos outros. É um espaço de aprendizagem nobre, tá? Então essa é a dica, a orientação. E vamos para as atividades novas de geografia agora em diante. Na última aula, então, né, de geografia, a gente viu toda a questão climática, sua dinâmica e os fenômenos, né, que a dinâmica climática vem provocando nos diferentes espaços do planeta. E a partir de hoje, a partir de agora, a gente vai estar vendo interligado, de certa forma, ao clima, a questão da vegetação, né, do mundo e, sobretudo, do Brasil. A dinâmica da vegetação brasileira, sobretudo. E antes de irmos para os detalhes da vegetação brasileira, né, um recado, né, é bem importante. Né? A gente está fazendo um esforço de preparar conteúdos resumidos, conteúdos extremamente importantes, para que cada um tenha pelo menos as noções básicas, né? E os melhores alunos, os bons alunos, estão cientes disso e estão indo muito além daquilo que a gente está solicitando, que o mínimo que a gente está passando, tá? E esse é o objetivo. Então, os estudos de cada um devem pegar essas informações que a gente está passando justamente como um incentivo para conhecer da forma mais completa possível os diferentes temas abordados, senão vão ficar lacunas e em algum momento a gente vai ser cobrado e a gente não sabe, tá? Então, levem a sério esses momentos e entendam a situação de que a gente precisa
estudar muito além daquilo que os professores estão propondo, sobretudo nesse ano. Combinado? Então assistam com atenção todos os detalhes, informações resumidas, extremamente importantes para cada um de vocês. Então acompanhem a partir de agora. Muito bem, vou ficar aqui no cantinho acompanhando e explicando os detalhes para vocês poderem acompanhar a explicação. Então, vegetação do Brasil, lembrar de que esse conteúdo está a partir da página 153 do livro que cada um tem em sua residência. Então, acompanhem e estudem, usem o livro como uma das principais fontes para compreender melhor esse conteúdo também. A formação vegetal no Brasil. Então, vamos ver os detalhes a partir de agora. Então, os fatores naturais que influenciam a distribuição da vegetação no Brasil. Então, para se ter uma cobertura vegetal, né, ela exerce influência, tem vários fatores que fazem com que ela seja rasteira, que tenha graminhas, que tenha árvores gigantes, que tenha, ou seja, são vários fatores, então vamos conhecer eles. Então, um desses fatores é o clima, né, que a gente estudou nas últimas aulas. Então, o clima é um fator importante para se ter as características da vegetação. Outro fator, a hidrografia, se são regiões com rios, com a presença de umidade, mais umidade, né, com essas características hidrográficas, nós vamos ter um tipo de vegetação em relação a isso. Outro fator, o relevo. O relevo é um fator importante. Se nós temos um tipo de relevo montanhoso, planícies, planaltos, nós vamos ter a vegetação adaptada a esse relevo. Da mesma forma, o solo. Se nós temos um solo com características mais apropriadas para a formação de vegetações maiores, né, vai ter essas características. Então, o solo é um fator determinante para nós termos as características da vegetação. Então, de forma resumida, esses 4 grandes fatores influenciam os tipos de vegetações que a gente tem no mundo. Então, vamos ver quais são os tipos de vegetação. Olhem só, a classificação dos tipos de vegetação no mundo. Então, um mapa bastante interessante, né, que certamente todos já conhecem. Então, com a cobertura vegetal com uma certa características de tipos de vegetações. Muitas vezes, assim, o erro que a gente comete, a gente imagina todo mundo com o tipo de vegetação que a gente conhece aqui em Iporã. E não é. Cada uma dessas cores aqui tem vegetações diferentes com características diferentes. Então, olhem só de forma resumida as grandes classificações. Então, nós temos os desertos gelados, com características de coberturas, por mais que não seja uma vegetação, mas é assim classificado. Depois nós temos a tundra, né, as regiões bastante frias, né, com a vegetação só parte do ano também, outra parte está congelada. Depois as vegetações de altas altitudes, né, nas regiões das altas montanhas, com vegetação fortemente influenciada pelo relevo. Depois ainda a vegetação das coníferas, né, em grande parte do mundo. Depois ainda a floresta equatorial e tropical, várias regiões. Ainda as florestas subtropicais e temperadas, a exemplo da nossa região. Depois ainda as savanas e os cerrados, a grande parte do Brasil, África, né, Austrália. Também há formações mistas em alguns espaços, com mistura de vários tipos de vegetação. Ainda os desertos, né, com suas características de vegetação também. As pradarias e os estepes, né, em várias regiões, próximas aos desertos, sobretudo. E ainda a vegetação mediterrânea. Tá? Então, esses são os principais tipos de vegetações do mundo. Então, é importante ver de que, apesar de mais de 90% do território estar situado dentro da zona tropical, o Brasil apresenta grande diversidade climática. Tá? Em virtude dessa grande diversidade e sua grande extensão, sobretudo norte e sul, né, o Brasil, né, tem
praticamente todos os tipos de vegetação do mundo. Ou seja, o Brasil tem essa grande diversidade de tipos de vegetação justamente por ter uma dinâmica climática, né, que é praticamente justificada pela sua grande extensão de norte e sul, que, né, o Brasil contempla várias zonas de aquecimento do planeta. Né? Isso favorece ter essa cobertura, essa dinâmica da cobertura vegetal tão intensa. Então, olhem só que interessante aqui a quantidade dos tipos de vegetação original que o Brasil tem. Então, os tipos de vegetação do Brasil, os que são descritos em praticamente todos os livros que acabam descrevendo a vegetação, que a gente vai estar vendo os detalhes bem resumidas de cada uma para que cada um possa ir além e pesquisar mais dados em relação a isso. Então nós temos a floresta amazônica, a mata dos cocais, a mata atlântica, a mata da araucária, caatinga, cerrado, campos, temos complexo do Pantanal e também a vegetação litorânea. Existe uma grande interferência entre o clima e a vegetação. Se nós temos um tipo de clima, nós vamos ter, como eu já falei, um tipo de vegetação apropriado a esse clima. Olhem só aqui para comprovar essa questão aqui, ó. Tentem imaginar aqui, ó, tipo de vegetação, tipo de clima. Então, o mapa é bastante parecido, ou seja, se nós temos um tipo de clima, nós temos também a vegetação apropriada, adaptada a esse tipo de clima. Não é exatamente igual nas mesmas regiões, mas dá para ver nitidamente que existe essa grande influência direta do clima na vegetação existente. E importante lembrar da vegetação original. Observem de que quando se descreve, quando nós estudamos a vegetação, normalmente a gente está falando da vegetação que tinha aí, a vegetação original. Olha só nesse mapa que interessante. Esse mapa aqui é da vegetação original. Deixa eu só transformar ele em vegetação atual. Então, olhem só quanta alteração que o ser humano acabou já provocando nos diferentes tipos de vegetação. Então, aqui, áreas antropizadas, é justamente as áreas que o ser humano trocou, o ser humano destruiu para produzir, para construir, enfim, para usarmos de acordo com o desenvolvimento nesses espaços. Nós chamamos de que o desenvolvimento está nesses espaços aqui denominados por esse roxo aqui, ó, né? Mas numa questão de vegetação, foram as regiões já totalmente destruídas pelo ser humano. Tá? Então, alguns tipos de vegetações, né, inclusive alguns já classificam como ameaçadas de extinção. Alguns tipos de tanto que foi destruído, nós vamos ver na sequência essas informações também. Então, isso acaba trazendo, então, essa diversidade de vegetação acaba trazendo toda uma diversidade, uma biodiversidade brasileira. As regiões tropicais possuem o maior estoque de biodiversidade da Terra e calcula-se que o Brasil abrigue a quinta parte das espécies, cerca de 1,5 milhões conhecidas no planeta, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Então, o Brasil, né, tem toda essa responsabilidade de manter, né, toda essa biodiversidade, né, que pertence a ele, né, e também para fazer jus de que ele está cuidando desse quinta parte das espécies do mundo. Então, uma riqueza, né, muito legal que o Brasil deve, né, se responsabilizar em cuidar e manter. Mas o ritmo de destruição das florestas, a gente pode ver que é assustador em falar em preservar essa biodiversidade que muitas vezes está associado à cobertura vegetal original. Então, algumas classificações bem importantes que a gente tem e precisa entender. Então, sobretudo,
dentro dessa cobertura natural vegetal, a biologia, é o campo da biologia, né? O estudo dos biomas. Então, nós temos o planeta, a gente pode observar que ele pode ser observado dentro de uma biosfera, a esfera da vida, é o estudo da biologia, a biosfera, né? E dentro disso nós temos os ecossistemas, os biomas e os ecossistemas. Então, os biomas são o quê? São um grupo de vidas, né, com características certamente interligadas, né, com características específicas. O ecossistema já é algo menor dentro de um bioma. Tá? Então vamos ver na sequência. Por que eu trago isso? Justamente porque muitas vezes a gente confunde biomas com vegetação, nós temos várias outras classificações que nós vamos ver na sequência, né, que a gente vê de acordo com aquilo que a gente está estudando, a gente pode imaginar um mapa específico para isso. Da mesma forma como nós temos o mapa do clima, do relevo, dos solos, da hidrografia, nós temos também o mapeamento dos biomas, o mapeamento, né, da vegetação, o mapeamento dos ecossistemas, dos biomas, dos domínios morfoclimáticos, que nós vamos ver na sequência também para a gente entender isso. Então, os biomas brasileiros. Então, nós temos o bioma amazônico, nós temos o bioma da Caatinga, nós temos o bioma do Cerrado, nós temos também o bioma do Pantanal, da Mata Atlântica e também o bioma do Pampa. Então, são os principais biomas brasileiros. E dentro desses biomas, né, aqui foram elencados os principais ecossistemas brasileiros. Então, ali elencados, sabendo que ecossistemas tem muito mais. Ecossistemas são agrupamentos de tipos de vidas, né, com características interligadas também, mas são menores do que os biomas. Então, nós temos os principais: ecossistema amazônico, da Mata dos Cocais, da Caatinga, do Cerrado, do Pantanal, da Mata Atlântica, dos manguezais, do Pampa e também das matas, da Mata da Araucária. Lembrar de que, se a gente pesquisar sobre ecossistemas brasileiros, a gente vai encontrar mapas muito diferentes e às vezes com bem mais ecossistemas e às vezes com bem menos ecossistemas. Então, importante ver essas classificações que envolvem a vegetação também. Então, os grandes biomas do mundo, existem também essas grandes, de acordo com os tipos de vegetação, né, essas coberturas, essas classificações de acordo, levando em consideração grandes agrupamentos de vegetação com características mais parecidas nessas regiões. Então, agora nós vamos ver outro agrupamento, que nem eu falei, os domínios morfoclimáticos. O que vem a ser isso? Da onde que surgiu esse termo? Inclusive, a geografia muitas vezes usa essa classificação feita pelo autor Aziz Absaber, um geógrafo, né, que acabou fazendo essa classificação, esses domínios morfoclimáticos, levando em consideração formas de relevo e o clima. Então, de acordo com o clima e o relevo, ele fez essa classificação que é muito usada. Inclusive, o nosso livro, o último capítulo que a gente vai estar estudando mais adiante, a gente vai estar vendo os detalhes desses domínios morfoclimáticos ainda. Hoje nós estamos vendo a vegetação, mas só para a gente comparar e entendermos essas diferentes classificações. Então, nos domínios morfoclimáticos diferentes da vegetação, nós temos o domínio amazônico, do Cerrado, dos mares e morros, da Caatinga, da Araucária, das pradarias e também as faixas de transição, que normalmente são esses espaços onde não está definido nenhum nem outro, tem os dois domínios bem presentes. Então, existem alguns nomes parecidos, tipo de vegetação é igual ao domínio morfoclimático, é igual ao bioma, então existe essa, e por isso que muitas vezes acaba gerando uma certa confusão para o entendimento.
Então, por isso que estou trazendo para que a gente possa ter essa leitura dessas diferenças também nesse momento. Então, vamos aos detalhes da vegetação do Brasil. Então, quais os tipos e quais as características? Lembrar que a gente vai trazer as características bem superficiais e a gente desafia para cada um buscar com a internet que tem, né, com os meios que tem, até no livro tem características assim bem mais detalhadas para a gente conhecer a cobertura vegetal do Brasil. Então, uma delas, a vegetação litorânea. Então, o mapa aqui a gente pode ver onde que ela fica, onde ela está situada, todo o litoral brasileiro. Então, quais as características delas? É uma formação presente nas terras baixas e planícies do litoral, constituídas por várias formas de vegetação. No Brasil, vem sendo prejudicada pela ocupação humana. Sua vegetação é bastante variada, porém típica das regiões litorâneas. Suas regiões são regiões que abrigam os manguezais e as restingas. Inclusive aqui nós temos a foto respectivamente de um manguezal, né, com essa vegetação, com essa característica, parece que as raízes expostas, enfim, é a característica dos manguezais, em que existe muitas vezes grande presença de água, né, com essa característica de grandes áreas ao longo do litoral brasileiro. Ou então das restingas, né, com a presença de areia, né, com essa cobertura de vegetação também. Outro tipo de vegetação, então, a vegetação do Pantanal, né? Quem que não ouviu falar do Pantanal ainda? Quem que já não foi ver? Eu ainda não, mas quero ver ainda, assim como muitos, né, querem conhecer essa região. Então, como que é a região do Pantanal? Como que é a vegetação? Então, a vegetação pantaneira é um mosaico de 5 regiões distintas. Então, a floresta amazônica, o cerrado, caatinga, mata atlântica e o Chaco. Então, que faz parte do Paraguai, Argentina e boliviano. Tá? Então, a vegetação do Pantanal não é homogênea e há um padrão diferente de flora de acordo com o solo e a altitude. Então, eles têm essa característica, então, de serem regiões com bastante presença de água, né? E essa região, né, meio alagadiça, né, nessa grande região aqui, que não é só do Brasil. Então, o Pantanal, essa vegetação do Pantanal, ela é além Brasil, é uma vegetação, né, que pertence também ao Paraguai e também à Bolívia. Outro tipo de vegetação, então, a vegetação dos campos, então é um bioma caracterizado pela presença da vegetação rasteira, herbácea, gramíneas e pequenos arbustos esparsos com características diversas conforme a região. Campos sujos, também conhecido, formado por uma área de bastante gramíneas, arbustos, subarbustos e esparsos. Então, conforme as fotos aqui, essa vegetação, né, tem essa característica de campos sujos, né, com essa presença, né, conforme alguns lugares é conhecido dessa forma. Outra vegetação, a caatinga, a região mais seca do Brasil. Então, em função do clima semideserto da região onde se encontra, a vegetação da caatinga costuma ser bastante seca, com espinhos e pouquíssimas folhas. A vegetação é formada por plantas adaptadas ao clima seco em que ocorrem poucas chuvas. As principais espécies são o mandacaru, o xique-xique, a aroeira e a brauna. Então, conforme aqui nós temos essas vegetações conforme citado. Então, características da vegetação da caatinga nessa parte do Brasil. Outra vegetação do cerrado. Então, grande parte do Brasil se classifica, então, como esse tipo de vegetação. É considerado o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil. É conhecido como savana brasileira e possui uma grande biodiversidade. Sua vegetação possui características predominantes como árvores de troncos grossos e tortuosos, além de gramíneas e arbustos. Então, conforme aqui as imagens, fica bem fácil
né, que a gente acabou pesquisando, né, que o livro também acaba trazendo essas características, né, fácil de entender como que é o cerrado brasileiro. Outra vegetação, a mata dos pinhais, ela fica então nessa região nossa, né, quem que não conhece os pinhais, ou também conhecida como mata das araucárias. É uma floresta subtropical e pode ser encontrada nas regiões sul do Brasil, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esta formação é típica das regiões de clima subtropical. Então, todo mundo facilmente conhece porque a nossa região faz parte dessa formação, tem a presença dos pinheiros também. Ainda a mata dos cocais, outro tipo de vegetação. Então, a vegetação da mata dos cocais é dominada pela palmeira pabuaçu, que predomina nos locais mais úmidos, como o Maranhão, norte do Tocantins e oeste do Piauí. Uma grande quantidade de arbustos e vegetação de pequeno porte também são encontrados nos locais de menores altitudes. Então, essa é a característica da mata dos cocais, explorados também economicamente, né, sobretudo o coco, né, e outros derivados dessa vegetação. Outra vegetação ainda, a Mata Atlântica. Então, olhem só, grande parte aqui na região leste do país, a região verde no mapa. Então, a Mata Atlântica é uma das mais ricas em biodiversidade, transformou a Mata Atlântica em um grande alvo de desmatamento e exploração humana, tornando-se o segundo bioma mais ameaçado do planeta. Então, olhem só, um bioma, uma vegetação quase já extinta no Brasil e uma das riquezas que já está se perdendo, né? Por isso que eu digo, quando a gente cobra que o Brasil deve preservar a floresta amazônica, nós não temos muita moral para cobrar para que eles preservem, porque nós também não preservamos, né? Tanto a mata dos pinhais, a araucária, como a mata atlântica, né? Elas são as mais devastadas do país. Então, poucas, inclusive, conhecidas são consideradas, ou seja, correm risco de extinção. Então, bem importante a gente ter isso presente. E também a floresta amazônica, então. A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra uma enorme biodiversidade. Além disso, ela faz parte do bioma amazônico, o maior dos 6 biomas brasileiros. Ela corresponde a 53% das florestas tropicais ainda existentes. Por isso, sua conservação é debatida em âmbito internacional por sua dimensão e importância ecológica. Lembrar de que o mundo está preocupado com a preservação dessa floresta amazônica, devido à sua importância e ainda manter essa grande parte dessa cobertura vegetal ainda de pé. Porém, quem mais deveria estar preocupado com isso é o Brasil, porque os grandes benefícios dessa floresta é o Brasil. A gente sabe de que quanto mais for devastado, mais alterações a gente vai ter na questão do clima mais local do que mundial. Então, se o Brasil continuar destruindo a floresta amazônica e também as outras florestas, a cobertura vegetal alterada, com certeza, conforme nós já vimos nas aulas passadas, os fenômenos climáticos, eles vêm se manifestando, eles vêm com alterações, e normalmente são alterações que trazem prejuízos aos seres humanos, às suas construções, às suas plantações. Então, o Brasil, com certeza, meu ponto de vista, deve ser o maior preocupado em relação à não destruição. E é papel, né, conforme eu já falei, nós aqui na região não temos moral para cobrar da região do norte essa questão de preservar a floresta, porque
que na verdade, como nós estamos no sistema capitalista, para o sistema, quando a gente acaba entendendo esse sistema, essa floresta ela deve se transformar em evolução, ela deve gerar riqueza, esse espaço ele pode gerar riquezas, mas a gente está cego para a riqueza que é a floresta, né? O capitalismo, o sistema nos faz cego para ver a verdadeira riqueza que a gente deveria preservar. Então, é importante a gente ter essa reflexão de que deveria ser preservado e os principais responsáveis em conseguir fazer essa preservação, com certeza, são os governos, né, com políticas de preservação, tanto governos locais, mais locais, mas também a União tem esse papel, né, de preservar as florestas, sobretudo essa floresta amazônica tão debatida a nível mundial. Mais 2 itens para a gente entendermos fazendo parte desse tema. Um é o problema da desertificação no mundo e no Brasil, né, que está em processos bastante acelerados e tem como reverter, né, com algumas técnicas já existentes, mas o processo ainda continua avançando, sobretudo na região Nordeste e também alguns indícios no Rio Grande do Sul. E o outro é a questão dos rios voadores, né? Então entendemos através da animação bem rápida mais esses 2 itens, o que vem a ser esses rios voadores e a importância desse termo para a gente ter uma visão sobre isso. Então acompanhem e pesquisem mais sobre esses temas abordados aqui, acompanhem. A desertificação é um processo de degradação da terra. Na maioria das vezes, ela é causada por fatores naturais combinados a ações do homem, como o desmatamento e o uso de técnicas agrícolas inadequadas. A baixa umidade do ar, o empobrecimento do solo e a extinção de espécies são alguns efeitos da desertificação. O fenômeno atinge várias regiões do mundo. No Brasil, cerca de 950 mil quilômetros quadrados estão em processo de desertificação, sobretudo nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e norte de Minas Gerais. Estudiosos acreditam que a desertificação pode ser reversível e já existem práticas ecológicas que visam conter a desertificação. Um bom exemplo é o ciclo das chuvas reguladas pela Amazônia. Esse volume de água é tão grande que foi chamado de rios voadores, que descreve a quantidade de água que temos sobre as nossas cabeças. O Atlântico é o lugar inicial do aporte de água de chuva do mundo inteiro, né? Mas poucas pessoas sabem que 1 metro quadrado de floresta tropical evapora mais água que 1 metro quadrado do Oceano Atlântico. E por isso que essa floresta é uma bomba de água fantástica. E ela permite justamente de recircular várias vezes até esse vapor de ar chegar na região, por exemplo, do sudeste do país. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm do Atlântico inicialmente, passa pela região amazônica, se beneficia do aporte de água que vem da própria vegetação, através do processo de evapotranspiração das árvores. Ela se junta, faz essa corrente. A corrente de ar úmido é parada pela barreira natural que representa a Cordilheira Andina, que não deixa passar uma boa parte desse ar pelo Peru, por exemplo, força um pouquinho essa corrente pelo sul e vai trazendo justamente esses benefícios enormes para a economia e o bem-estar de todo o país. Então nós acabamos monitorando várias cidades como Londrina, Uberlândia, Chapecó, Cuiabá, Ribeirão Preto e Brasília finalmente agora. Nessas cidades principais já fizemos um trabalho com 286 escolas, formação de professores, são mais de 170 professoras e vamos continuar, vamos chegar a mais de 100 mil crianças que vão receber esse conteúdo, que vão ficar muito mais conscientes, não só o que é um rio voador, mas também que os serviços ambientais nessa região tão longe como a Amazônia vão afetar realmente a qualidade de vida de cada uma dessas cidades. Uma curiosidade interessante é que a quantidade de vapor d'água transportada pelos rios voadores é tão grande que pode ter a mesma ordem de grandeza ou até mais da vazão do rio Amazonas, que é de 200 mil metros cúbicos por segundo.
Estudos mostraram que uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera, em um único dia, mais de 300 litros de água em forma de vapor. Isso é mais que o dobro da água que um brasileiro usa diariamente. Na Amazônia, existem bilhões de árvores. Já imaginou quanta água a floresta toda está bombeando a cada 24 horas? Não, para mim, a primeira vez que eu sobrevoei na região amazônica, reparei que essa umidade relativa pulou para 80% uma vez só, 10, 15, 20 minutos depois voltou para 30%, e tinha atravessado o Rio Voador. E aí começam as grandes perguntas, não, mas por que ali tinha e ali não tem? Será que o desmatamento fez uma diferença? Será que a região agora tem menos evaporação local? Nós coletamos um pouco de vapor de água, extrai uma gotinha de água e essa gota que a gente usa para analisar a composição isotópica, esse tipo de uma assinatura, dá uma informação para a gente se essa gotinha ela veio da evaporação do Atlântico diretamente, ou se ela já passou o histórico de evapotranspiração das árvores, da vegetação, ou se por acaso ela vem de uma evaporação totalmente local, nada a ver com a região mais longe aqui. É por isso que a preservação dessa região é primordial para a gente, mesmo longe dali, a presença ou não da cobertura vegetal vai acabando influenciando nossa vida, a nossa qualidade de vida e, obviamente, a economia de todo o país. Muito bem, então essas são as informações selecionadas, informações importantes sobre a vegetação integrada com o clima e os demais conteúdos para hoje. E atenção para a chamada. Então, a chamada para ver quem conseguiu assistir todas as informações até aqui vai participar da chamada. Então, consiste em pegar algumas das informações que chamou a atenção durante esse vídeo ou que tenha no livro que você tenha lido e de forma bem uma ideia dessa informação aqui no YouTube nos comentários. Então vamos ver quantos conseguem fazer essa chamada do dia. Uma chamada bem rápida só para ver quantos que conseguem acompanhar a aula até o final. Lembrar de que vocês podem ou devem usar a conta do Estado para logar no YouTube, né, que faz parte das ferramentas liberadas do Estado. Então, tudo de bom, bons estudos, leiam o capítulo 9 a partir da página 153 para finalizar o estudo sobre a vegetação. Tudo de bom, até mais.